E eu vou falar um bagulho aqui que eu tô cagando pra hate. Se a essência fizesse shape, cadê vocês, pô? Ah, caramba! O cara a mentalidade, porque a pessoa não aceita. E Jorlão, eu tô falando de você mesmo, tá? Não tô... Rapaziada, olha só. A última vez que eu fui no Monster, eu dei minha opinião sobre as questões do Ramon, de treino, de essência, né? E citei sim o nome do Jorlan, eu sou um cara que, tá? Então, Jorlan, se você chegar a ver isso, pode acreditar. Então, eu venho aqui pedir desculpa se de alguma forma apenas é o que eu acho que deveriam deixar o Ramon. As declarações no Monstercast. E Tio Lima, ele explicou sobre e ele fez várias observações. Tio, te falou do Ramon, é a pergunta que não quer calar. Em quanto tempo pra atropelar o Ramon? Cara, eu juro que eu tava esperando. Quanto tempo? Eu juro, Fala pra cara, gente. eu juro. Já é agora, já esse Olímpia já atropela. Eu juro que eu tava esperando alguém me perguntar um bagulho desse, que eu tava já esperando a brincadeira, que eu ia brincar assim, ó, que a história da minha vida era encontrar alguém que atropelasse o Ramon. Agora vai, tio, agora vai. Mas, cara, eu, inclusive, vindo pra cá, eu sempre falei pro Matheus, não com relação ao Ramon, mas com qualquer outro oponente, né? Nunca como um inimigo, sempre como um rival de palco. Lógico. Né? Que eu quero que ele ganhe do Ramon, porra, eu vi o cara nascer no esporte praticamente, então não tem como, é igual querer que, vamos dizer... o Renato torça logo de cara. Não, o Matheus eu quero que ganhe pro Ramon. Tem uma história ali. Da mesma forma como tem uma história aqui. Querer que ele ganhe, eu quero. Potencial, eu enxergo. Porque assim, ele tem genética, tem cabeça, tem mentalidade. O Ramon tem genética, tem cabeça, tem mentalidade. A estrutura dos dois ainda é muito diferente. Então a gente tá brigando hoje pela estrutura. E não que ele seja melhor que o Ramon, mas é o Wesley Vissers. Se bobear, pode ser que daqui a um tempo ganhe uma, o Ramon volte e ganhe tudo de novo. Dino Killer. O Dino Killer. Dino Killer. Mas não, eu falo o seguinte, o Ramon, cara, é uma das melhores personalidades, assim, moleque do bem, moleque bonzinho. Então, tipo, não tem como você olhar pra ele e não ver como um cara da hora. Olha o apoio que ele deu não dá pra torcer logo contra de o Ramon, cara, né, não dá. O Ramon é muito da hora. Eu fico puto com os comentários. Eu gravei um vídeo esses dias que eu não postei porque eu falei, mano, isso aqui eu só vou tomar hate, eu tô putaço mesmo. Porque os caras querem decidir se o cara vai morar aqui, se o cara vai morar lá. Se pode sair, se não pode sair. Se treinar fofo, se não treinar fofo. E eu vou falar um bagulho aqui que eu tô cagando pra hate. Se a essência fizesse shape, cadê vocês, porra? Caramba! O cara nasceu abençoado, deixa o cara. Phil Heath também era condenado por treinar fofo. Quem condenava o Phil treinar fofo chegava, os oponentes dele que treinavam, o Brent chegou, outros que treinavam Dark chegou, que tinham a essência. Mano, cada um no seu quadrado. Você fez o seu, ele faz o dele. Não adianta você querer impor a mentalidade, porque a pessoa não aceita. E Jorlão, eu tô falando de você mesmo, tá? Não tô falando mal nem falando mesmo, mas é uma realidade, velho. É uma realidade. Você tinha essência, mas você não chegou lá, porque não é a essência. É a genética, não adianta a gente querer brigar que não é. Pode ser que a falta de vontade do Ramon chegar um pouco mais além, poderia chegar mais rápido? Poderia. Mas se isso de treinar assim ou de treinar assado fizesse diferença, o Dorian tinha que treinar igual o Coleman, que tinha que treinar igual o Jake, tinha que treinar igual... Cada um tem uma metodologia diferente. Você pega o Dorian, o Rony e o Brent, são 3 metodologias completamente diferentes. Então eu acho que é deixar o Ramon fazer o trampinho dele numa boa, cometer um erro sim no Arnold Classic, não dá pra passar pano, mas em todo o resto, pô, ele ganhou do duplo bíceps de costa do Chris Bumstead no Olympia, que era o ponto-chave do Chris Bumstead, entendeu? Então é só deixar o moleque trabalhar, ele vai fazer... Mas você entende, Tinho, que o Jordan, porra... Deve passar na cabeça dele, pô, se eu tivesse a genética, se eu tivesse essa oportunidade, Sim, né? é pro bem do Ramon. E aí ele fala assim, porra, meu, sabe, tipo... Mas pega, por exemplo, ó, imagine só, se eu... Mas será que então, se o Ramon fosse bitolado, ele chegaria onde ele chegou? Tem isso eu também, duvido. né? Porque é muito cortisol, muita paranoia. Um exemplo... Ele ia abusar pra caralho também, porque ele falou, pô, eu quero mais, eu vou abusar, então... Um exemplo perfeito é o Horst. O Horst, a gente fala aqui com ele, ele fala assim... Se eu vivesse como vocês queriam que eu vivesse, eu não ia aguentar, o esporte não ia ser pra mim. Eu não aguento viver do jeito que vocês querem E que o eu grande viva, exemplo é o fio, cara. Você pega o fio fazendo remada curvada com 2 placas de 20 de cada lado.
Você pega o fio fazendo terra com 3. Ele fez o que foi necessário pra ser Exato. o maior, ser um dos maiores de todos os tempos, pô. Ele tem um Tá vídeo bom, né? dele falando, eu não faço supino com barra. Então, assim, ele fazia tudo máquina, e a galera... Fio treina como um covarde, tem uma matéria da Muscular Development que é assim. Treina como Covarde é forte. Entendeu? Tipo assim, porque ele tem medo de se machucar. Então o Fio conviveu com o que o Ramon tá vivendo hoje. Verdade. Questionado, né? O Fio sempre foi... Mas quem passava É perto? que o Fio agora, todo mundo gosta dele, mas quando ele reinava, ele era muito questionado. Muito hateado. Era muito hateado. Eu lembro que, cara, Nossa. até 2017 eu tomava muito hate, que eu falava, cara, ninguém chega perto do Fio. Você lembra desse? Sim, lembro. Era muito hate. E é pô. verdade, tio. Era E eu verdade. Não falava- tinha confronto. Não tinha confronto. Ah, O Fio Tentavam fazer um negocinho lá com o Caio, mas não tinha confronto. não tinha. Não Você tinha, olhava o Caio, não tinha. faltava antebraço, trapézio. Tudo em relação ao Fio. A dorsal era muito maior que os músculos escapulares. A lombar sumia embaixo do dorsal. Então não tinha como um cara totalmente assimétrico ganhar. Então não tinha confronto. Tinha Não ali tinha. um duelo, mas que não era. Tipo assim, o final Não era técnico. Se o Olímpia quisesse fazer gracinha, eles colocariam que era 5 pro Fio, 10 pro Caio. Eles poderiam simplesmente subir o Fio pra 6, 7, baixar um pouco do Caio pra dizer, não, tem um confronto ali, ó. Eles faziam questão de dizer, é 5 aqui, 10 lá. É unânime. Não tem... É. Entendeu? Eu até peço Tem desculpa, margem. galera, a minha forma de falar, mas eu acho que o Ramon tem que ter paz um pouco pra fazer o trampo. Eu também acho. Tá Pegam ligado? demais no pé dele. Pegam demais. muito no pé. Ah, Porra. se o cara fez uma brincadeira com a mulher É dele, isso os que eu ia caras vão falar. Os embaçar. caras encheu o Porra. saco com ele e com a Eu mulher nem vi, dele. Mano. nem vi isso aqui, eu nem... Pelo amor de Deus, nem mais cara. perco o meu tempo nessa essa então. porra. Eu entendo o fã de 15 anos pra baixo, pá, 17, mas, cara, tem uns caras barbados, uns atletas que comentam um bagulho, cara. As Porra. crianças dá pra entender, né, tio? O Ramon treina fofo. Dá vontade de falar, então você tem que começar a treinar fofo, mano. Por favor, treine fofo, essa é a realidade. Isso vai pra todo mundo que critica o Ramon que treina fofo. Então, mano, vai treinar fofo pra ver se você consegue isso aí. Me desculpa, eu sei que eu acabo tomando hate por isso, é o meu jeito de falar, mas é minha opinião. Eu vou tomar o hate, mas vou ser sempre verdadeiro. Entendeu? É. Rapaziada, olha só. A última vez que eu fui no Monster, eu dei minha opinião sobre as questões do Ramon, de treino, de essência, né? E citei sim o nome do Jorlan. Eu sou um cara que às vezes exagero em algumas falas e cito nomes porque da mesma forma como o Jorlan é verdadeiro, eu considero o Jorlan um cara muito verdadeiro, muito motivacional. Eu também sou, né? Então ali foi apenas a minha opinião com relação a esse tema. O Jorlan é um monstro na história, eu já falo do Jorlan faz muito tempo. Mesmo numa época em que a gente era tretado, eu falava que o Jorlan, quando ele purificasse um pouco mais algumas falas dele, ele seria um dos caras mais motivacionais do Brasil, né? Mesmo na época que a gente teve treta, os vídeos estão aí. Então eu considero ele um cara muito influente. O que eu tô falando ali é só sobre a parte de uma certa forma, eu acho que o Jorlan, ele queria ver o Ramon talvez com a mesma vontade dele. E infelizmente eu já cometi esse erro também, né? A gente não pode depositar as nossas ânsias, as nossas expectativas sobre os outros, por mais que a gente tenha a melhor das intenções, como foi no meu caso com o Gorila, que eu queria talvez que ele fizesse de uma forma diferente, mas o cara tem a forma dele, que pra ele tem dado certo do jeito dele. Eu acho que do Ramon é a mesma coisa, deixar o Ramon um pouco mais à vontade para fazer o trampo, mas de maneira nenhuma foi para atacar o Jorlan ou para desmerecer a carreira dele, que basicamente há muito pouco tempo atrás eu criei o Jorlan inclusive, né, na minha marca. Então de forma nenhuma foi para denegrir o Jorlan, pelo contrário, ele é um cara que passa muita credibilidade, ele tem toda uma história no fisiculturismo. Então, só para não parecer que eu tava puxando uma treta ou isso ou aquilo não, tá? Então, Jorlan, se você chegar a ver isso, pode acreditar. Eu acompanhei a sua história em 2018, eu vi um DVD seu, eu não tava treinando há anos, acho que tava uns 5 anos sem treinar, e voltei a treinar depois de ver um DVD do Jorlan. Então, naquela época eu já via que ele era muito motivacional. Então, só para não ficar mal entendidos, tá, pessoal? O Jorlan é um cara que realmente inspira muita gente, me inspirou. Então, só para não ficar mal entendidos. Às vezes, eu exagero na forma como eu falo, poderia falar de uma forma completamente diferente. Sim, estou aprendendo pouco a pouco como moderar as minhas falas. Peço desculpa ao Jorlan, ele nem reclamou, nem falou nada, nem me mandou direct, nem mandou nada. Mas da mesma forma como eu falei ao vivo, eu não acho justo eu chegar agora e mandar, ô Jorlan, você tá no privado, tá? Então,
Eu venho aqui pedir desculpa se de alguma forma eu cheguei a ofender, né? Não foi minha intenção, apenas o que eu acho que deveriam deixar o Ramon trabalhando quietinho no canto dele, porque tem dado muito certo. Eu vejo a galera criticando da mesma forma como criticaram há um tempo atrás, antes dele competir, que ele era atleta de Instagram, né? E aí o moleque vai lá no Olímpia, ganha, e aí todo mundo volta a falar super bem. Então é só isso aí, valeu?